O PSOL pediu ao STF a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os parlamentares da legenda alegam que Bolsonaro atentou contra a democracia. O documento afirma que o ex-presidente tem um histórico de disseminação de fake news com intuito golpista. O pedido ainda cita a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos e recomenda a apreensão do passaporte do ex-presidente. Vamos ao debate. Eu começo por você, Boris Casoy. Você vê nisso mais uma iniciativa política ou tem algum fundamento que pode render uma investigação? Olha, se tiver fundamento, eu não sou nenhum advogado criminalista, nenhum constitucionalista. Se tiver algum fundamento legal, eu acho que o Estado brasileiro tem a obrigação de investigar, de julgar e, se for o caso, punir quem quer que seja, inclusive o ex-presidente Bolsonaro. Claro que as iniciativas do PSOL têm um caráter muito mais de propaganda política, né? O PSOL fica na evidência do que de praticidade. Então, criou aí um debate, criou também um ambiente de que o presidente é um criminoso genocida. O Lula chamou ele de genocida, que é absolutamente mentira. O ex-presidente Bolsonaro tem os seus problemas. Pode ter tido deslizes. O PT não gosta de falar em crime, pode ter cometido irregularidades, pode ter tido deslizes. Precisa responder por isso, se for o caso. Agora, partido do PSOL, que é um partido que tenta crescer junto ao público, eu acho que a gente deve fazer um belíssimo desconto nessa história. Agora, sempre qualquer governante está sujeito às leis do país e, se for o caso, eu repito, o presidente deve ser julgado, deve ser processado, deve ser submetido ao crivo da justiça. Não essas medidas que o PSOL diz, vamos tomar o passaporte. Isso é fogo de artifício. Então, precisa tomar muito cuidado. Existe uma justiça que mal e mal funciona, de vez em quando perdoa quem não precisa ser perdoado, está todo mundo aí da Lava Jato já na rua e ninguém está na Rua da Amargura, vivendo nas suas mansões, etc, etc. Então, é preciso cuidado, todo cuidado normal, e submeter isso à justiça, se for o caso. Não sou contra, não. Acho que é obrigação do Estado, se houver problemas, de submeter o presidente à justiça. Obrigado, Boris. Essa ação cita ali a questão de eventual apreensão de passaporte. A gente sabe, Tiago, que muitas vezes tem condutas que geram um repúdio de natureza política, um repúdio de natureza moral. Daí a ter algum tipo de responsabilização penal, muitas vezes é um outro passo. Às vezes está tudo junto dentro do mesmo pacote. Agora, um presidente da República usar um avião da Força Aérea Brasileira, da FAB, às vésperas do fim do seu mandato, gera críticas. A gente viu isso nas redes sociais ao longo do fim de semana. Mas existe alguma brecha para que isso seja enquadrado como alguma espécie de abuso, algum tipo de configuração de fuga, porque tem dinheiro público envolvido? Felipe, vamos lá. Antes de mais nada, a fala do Boris é absolutamente retocável. É exatamente isso. O que tiver de fato acontecido e que for contra a lei, que seja apurado. E ponto. Não é questão de revanchismo. Vamos aprender a usar as boas palavras do português que estão na lei. Deve ser apurado? Deve ser apurado. Deve ser investigado sem nenhum contexto político? Sem nenhum contexto político. É fato e norma penal. Se o fato se encaixa dentro das equações penais, que receba uma denúncia, tenha o direito a um juiz imparcial, que a defesa traga os seus principais argumentos,
o mais importante, e um dia debateremos sobre isso, que os argumentos sejam superados dentro de uma ordem lógica como foram apresentados, que a pessoa tenha o direito de recorrer e que não haja nenhum tipo de violação dos direitos e garantias individuais. Ponto. É isso que deve acontecer. Qual é o drama? O drama são esses partidos políticos, e aí a esquerda e a direita, peticionando para o Poder Judiciário, pedindo a prisão de pessoas. Isso é absolutamente inadequado. Primeiro, não é função partidária. Essa função é da polícia, que envia os seus requerimentos ao juiz, que vai pedir a opinião do Ministério Público. Por que eu digo isso? Nós temos uma velha, e é uma expressão francesa, nós temos uma velha prostituta que segura o juiz pela manga, que se chama a opinião pública. Opinião pública que é sempre estimulada pela paixão política. O presidente Jair Bolsonaro, a partir desse momento, ele é uma figura que precisa do cuidado da lei. Ele sofre uma série de investigações, esse é um fato. Não cabe aqui discutir quais são as investigações, aqui ninguém conhece o que existe naqueles inquéritos policiais, porque inquéritos policiais, em regra, correm sob sigilo, mas ele deve ter todos os seus direitos resguardados. Ele deve ter o seu direito de defesa, um juiz imparcial, uma acusação que possa ter a liberdade, inclusive, de voltar atrás da sua acusação e não se contagiar pela fama porque é um acusador. Essa é a ideia dos Estados liberais. É por isso que Rui Barbosa vai tentar trazer as ideias americanas no final do século XIX para cá, para que o indivíduo, e o Jair Bolsonaro agora é um indivíduo, possa se opor à eventual acusação de Estado. A questão da apreensão do passaporte é uma miscelânea. Por quê? É uma das possibilidades de medidas cautelares diversas à prisão. A ideia agora é que a prisão preventiva seja apenas usada quando for necessário, porque não dá mais para gastar dinheiro público com 300, 400 mil pessoas presas preventivamente e 100 mil, 150 mil depois são absolvidas. E nesse sentido o partido faz um pedido mais forte, quer dizer, de prisão preventiva, mas oferecendo já no próprio pedido uma alternativa. Exatamente. A grande questão é a seguinte, quem conhece os fatos, quem conhece o inquérito e a investigação, deve analisar se o presidente Jair Bolsonaro viajou de férias ou se viajou temeroso de alguma medida judicial. Se for na segunda hipótese, é caso de prisão preventiva. Porque aí é configurada a fuga. Se ele apenas viajou porque não queria passar a faixa para o Lula, ele apenas viajou. E creio que cedo ou tarde voltará, até mesmo porque tem agora, acho que alguma ligação com o PL já arranjou moradia, inclusive parece que advogados para ele. Isso é do jogo partidário. Aqui não é nenhuma crítica, é salário, do jogo partidário. Do fundo partidário. Um salário mas aí é um outro aspecto. Né? Agora, o grande ponto é esse. Jair Bolsonaro agora, ele é uma pessoa investigada, é um cidadão. Sobre ele, todas as garantias e direitos individuais devem incidir. Hélio Beltrão, a gente viu o discurso do Lula, pego aqui até a pergunta que está na nossa tarja na TV, a ação contraria a fala de Lula que refutou revanchismo. A gente viu o Lula várias vezes refutar oralmente, evidentemente, no seu discurso, na sua retórica, essa hipótese de ter uma conduta revanchista. Ao mesmo tempo, ele falou que quem cometeu qualquer tipo de ilegalidade, principalmente ali quando estava falando sobre a pandemia, terá de responder, não poderá ficar impune, etc. E o PSOL é um partido satélite ali do PT, muitas vezes criticado como linha auxiliar. Então, no dia seguinte, aparentemente, desse discurso de posse, você tem um partido muito próximo do PT que entra já com uma ação com o pedido de prisão contra o Bolsonaro, prisão preventiva. Como é que você avalia? Não dá para a gente dizer nada sobre uma eventual ligação do Lula com o pedido do pessoal. Então, não vamos entrar nisso porque é meramente especulativo. Mas eu acho que a própria atitude do Lula ontem em seus discursos, eu acho que é bastante revanchista, viu, Felipe? Inclusive, teve aquele tweet que ele apagou, não foi isso? Que ele dizia assim, olha, quem perdeu que fique caladinho. Né? Então, assim, ele está falando com os brasileiros todos, né?
uns 49% aí das urnas que perderam, que é para ficar caladinho. Quer dizer, nada disso é uma atitude positiva. A gente tem que lembrar que esse tipo de atitude revanchista traz consequências, né? Vai ter mais, está nutrindo mais polarização, ao invés de você tentar fazer uma coisa mais tranquila, né? Olha, esquece, perdeu a eleição, agora somos nós, mas não fica pisando na cabeça dos caras, porque isso vai gerar uma animosidade que um pouquinho mais para frente vai voltar contra ele. Quer dizer, então eu não acho muito inteligente essa estratégia, não. Joel, como é que você avalia? Eu pontuar uma coisa, Felipe, a gente no Brasil aprendeu a se acostumar e até ficar um pouco viciados nessa coisa da prisão preventiva, né? A prisão da pessoa que não foi nem julgada, mas está ali, a Polícia Federal entrou na casa, levou o sujeito para a prisão, para a delegacia, todo mundo comemora isso, a justiça sendo feita. Prisão preventiva não é justiça sendo feita. E, na verdade, na medida em que as pessoas se enganam sobre isso, a gente acaba tendo até um reforço da impunidade no Brasil. Porque a gente acha, fica na cabeça, o cara já foi preso, né? Já foi preso. Mas na verdade não, ele está preso preventivamente, o processo dele está correndo, ninguém acompanha direito, dá que por 1 milhão de tecnicalidades que existem no direito brasileiro, o doutor aqui vai me corrigir se eu estiver mentindo, mas muitas pessoas conseguem se inocentar, saem, e toda aquela sua felicidade da prisão preventiva que aconteceu lá atrás, deu o quê? Deu em nada. Porque prisão preventiva ela não é justiça. E ela acaba servindo para facilitar até a impunidade em muitos casos. Esse pedido do pessoal, gente, o que é isso? Por acaso o Bolsonaro está um foragido da justiça? No momento que eu saiba, não. Eu quero ver o Bolsonaro julgado? Sinceramente, eu quero. Eu acho que o Bolsonaro teve condutas criminosas, de crime de responsabilidade, eu não tenho a menor dúvida, ele deveria ter sido tirado do poder, não foi, infelizmente. Condutas criminosas no sentido mais duro da lei mesmo, quem sabe? Acho que no mínimo é preciso sim que ele seja devidamente julgado. Mas você começar um governo com o partido aliado pedindo a prisão do ex-presidente que perdeu a eleição, mas não existe nada que possa ser mais revanchista do que isso. Só se eles quisessem prender quem votou no Bolsonaro também aí ao longo dessas semanas. Então, é uma medida que politicamente dá a mensagem completamente errada, que está querendo punir o adversário político, punir fora do sistema de justiça, porque prisão preventiva não é punição. Ela deveria servir apenas para quem está atrapalhando a investigação, para quem está com risco de fuga, risco real de fuga, e não ser feita. Aí não é culpa do PSOL, tá, gente? A prisão preventiva virou quase que uma parte normal aí da vida brasileira. E são as hipóteses, né? Só para deixar claro, você citou algumas hipóteses, tem também coagir testemunha. Exato. Coisas possibilidade assim, que não me consta. Destruir provas durante a fase de investigação, por isso que há esse recurso. Perfeito. Não me consta que o Bolsonaro esteja de forma crível em nenhuma dessas nesse momento. Ele, inclusive, vai voltar para o Brasil, não vai morar fora. Então, pedir isso é politicamente errado, juridicamente totalmente equivocado também e vai nos afastar da justiça e nos afastar da reconciliação nacional. Queremos Bolsonaro investigado, julgado e, quem sabe, condenado, como a justiça manda. Não com um arremedo politiqueiro desse.